Eletricidade, uma palavra que ouvimos muito nos dias de hoje. Afinal, utilizamos a eletricidade para muitos fins, como para o entretenimento, para o trabalho, para os estudos, entre outros usos. Mas você já se perguntou de onde vem a eletricidade que chega em sua casa? Aqui no Brasil, possuímos diversos tipos de usinas de energia, renováveis ou não. Uma delas é a eólica, uma fonte de energia renovável gerada a partir do vento, que movimenta hélices que giram um rotor, que transmite essa rotação para um gerador, que por sua vez converte essa energia mecânica em eletricidade. E por último, mas não menos importante, as usinas hidrelétricas são as mais importantes e as mais utilizadas aqui no Brasil, correspondendo a um total de 64% da matriz energética nacional. Outra fonte de energia bastante utilizada aqui no Brasil, por também ser renovável, é a energia solar, que pode ser obtida através de painéis solares que captam os fótons emitidos pela luz do Sol e fazem eles se colidirem com os átomos dos painéis solares, gerando assim uma corrente elétrica. Ambas dessas fontes de energia são renováveis e saudáveis para o meio ambiente. Mas também existem usinas que não são renováveis, como por exemplo a nuclear, que utiliza urânio, um elemento químico, para criar eletricidade, e a termoelétrica, que utiliza carvão, petróleo e gás naturais. Porém, todos esses recursos não são renováveis, como a energia do sol e a força dos ventos, e um dia acabarão. As usinas hidrelétricas, também conhecida por usina hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa as forças das águas para gerar energia. O fluxo de água do rio, ou seja, sua vazão, é um fator determinante para a quantidade de energia gerada, aumentando ou diminuindo sua produção. Toda a água que chega pelo rio é utilizada para a geração de energia, por isso não há acúmulo nos períodos de cheia nem desperdício. Agora, explicando de uma forma detalhada como funciona uma usina hidrelétrica. A princípio, a usina cria uma barragem para a água do rio, deixando a água em um reservatório que está acima da continuidade do rio. Dessa forma, a água, quando passa pela usina, vai realizar um movimento de descida. Essa água entra na usina passando por dutos que levam até as turbinas. Essas começam a rodar devido à velocidade da água passando pela usina, produzindo assim uma energia mecânica. Essa energia, também chamada de energia cinética do movimento das turbinas, é transformada em energia elétrica em um gerador. O gerador, conectado às turbinas, possui uma bobina e ímãs que produzem corrente elétrica. A energia elétrica gerada é levada para uma subestação, onde será armazenada e depois enviada por meio das chamadas linhas de transmissão ao Sistema Interligado Nacional, que é responsável por receber e direcionar essa energia para as companhias distribuidoras, que por sua vez darão a destinação da energia para o consumidor final em todo o Brasil. Apesar de ser uma fonte renovável de energia, não significa que não seja ambientalmente imaculada. Alguns impactos ambientais prejudicam a fauna e a flora da área alagada que constitui o reservatório. Por outro lado, o principal aspecto positivo é a produção mais barata de energia em relação aos custos da produção de eletricidade via energia nuclear. E ela é certamente a menos agressiva ao meio ambiente do que as usinas termoelétricas à base do petróleo ou carvão. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é composta de água, e, diariamente, é essa água que garante a sobrevivência dos seres vivos que habitam o planeta Terra. Afinal, como já ressaltava o filósofo e renascentista Leonardo da Vinci, a água é a força motriz da natureza, pois água é sinônimo de vida. Porém, a água é um recurso natural finito, ou seja, se não usado de maneira consciente, ela pode acabar. Dito isso, quando não há uma boa gestão da água de um país, falamos que é um cenário de crise hídrica. E uma crise hídrica ocorre quando não há uma quantidade suficiente de água potável disponível em uma região para satisfazer necessidades locais. Tendo isso em mente, vamos entender alguns conceitos. Primeiro, a água é um recurso reutilizável, então dependendo da forma utilizada, ela pode ser reutilizada para outra função, de modo que a quantidade dessa água utilizada é poupada. Por exemplo, no uso doméstico. A água da lavagem de roupas pode ser utilizada para lavar a calçada. Reutiliza-se a água do banho na descarga e por meio da coleta da água de chuva pode-se regar o jardim. Segundo, a água é um recurso finito.
Isso significa que sem um consumo responsável, a quantidade de água potável no planeta Terra pode acabar. Ainda, apesar de ser reutilizável, como mencionamos, a água de reuso é recomendada para usos não potáveis. Isso significa que ela ainda não pode ser utilizada para consumo humano, por questões de potabilidade da água, já que no processo de tratamento são utilizados produtos químicos que não são próprios para o consumo humano. Já que falamos sobre crise hídrica, vamos para o Brasil. O Brasil vive a pior crise hídrica registrada nos últimos 91 anos, com escassez de chuvas, reservatórios em níveis baixos e maior demanda por energia em razão da reativação da economia, para patamares pré-pandemia em vários setores. Como a principal atividade econômica do Brasil é do setor agropecuário, sendo grande parte da produção direcionada para a exportação, isso significa que nem mesmo a produção feita a partir de mais de metade da água consumida no Brasil retorna para a população. Tal fato é importante de ser considerado, já que de acordo com o estudo do Banco Mundial, ao analisar os índices de crescimento populacional no mundo, com a demanda por comida, notou-se que a produção de alimentos precisará aumentar em 70% no futuro, e não se sabe se a disponibilidade da água potável será suficiente. O maior exemplo de crise hídrica que temos no Brasil é a cidade de São Paulo, que vê dia após outro o sistema Cantareira, seu maior reservatório de água, seguir o mesmo caminho trilhado em 2013, quando ocorreu uma sequência de baixas no sistema, e a captação passou a ser feita no ano seguinte, no que ficou conhecido como volume morto, uma reserva localizada abaixo dos níveis da comporta. O Cantareira abastece 7 milhões de pessoas ao dia e tem hoje 20% menos de água do que havia em 2013, e atualmente está operando com 28,9% da sua capacidade, nível mais baixo desde o colapso de 5 anos atrás. Já que falamos do Brasil, vamos começar a falar do mundo. No mundo, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, ou 35% da população mundial, não tem acesso à água tratada. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, ou 43% da população mundial, não contam com serviços adequados de saneamento básico. Diante desses dados, temos a triste constatação de que 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais transmitidas pela água. Vivemos num mundo em que a água se torna um desafio cada vez maior. A cada ano, mais 80 milhões de pessoas clamam por seu direito aos recursos hídricos da Terra. Infelizmente, quase todos os 3 bilhões ou mais de habitantes que devem ser adicionados à população mundial no próximo meio século nascerão em países que já sofrem de escassez de água. Já nos dias de hoje, muitas pessoas nesses países carecem do líquido para beber, satisfazer suas necessidades higiênicas e produzir alimentos. Por fim, segundo o Conselho Mundial da Água, há uma crise hídrica hoje. Entretanto, a crise não é sobre ter pouca água para satisfazer nossas necessidades. É uma crise de gerenciamento que afeta a vida de bilhões de pessoas e do meio ambiente de formas terríveis. Isso significa que a solução para a crise hídrica não é ter mais água, mas gerenciarmos melhor. Em 2019, de acordo com um comunicado do Instituto de Resíduos Globais, 17 países representando cerca de 1/4 da população mundial já enfrentavam a escassez de água, e 44 países enfrentavam altos níveis de falta d'água. Para além disso, vale lembrar que com a tendência de aumento populacional, a demanda por água também tende a aumentar. Assim, essa diferença entre oferta e demanda deixa os países cada vez mais vulneráveis à crise hídrica.